Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que é para sempre. Não disperse, não se disperse. Não se disperse. Esse mesmo Deus que estava conosco no louvor, Ele está agora na ministração da palavra. E nós dependemos dEle para que Ele nos dê o entendimento. Nenhum homem é digno de proferir as palavras do santo livro, e quanto mais interpretá-las. Que o Espírito Santo possa ser sobre a nossa vida, sobre nós, nos dando entendimento das coisas concernentes ao reino dEle. Louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor. Quero saudar os nossos visitantes. Benedito? Liane? Seja bem-vinda, Liane, em nome de Jesus. Minha irmã, Amém. Minha irmã Nádia. Ela é quem? Tem cara de avó, não, desculpa. Você, querida, qual é o seu nome? Minha irmã Nádia. Sua irmã? Muito bem-vinda, Nádia. É um prazer ter você conosco. Anália. Anália, perdão. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Aleluia. Viver na presença do Senhor é tremendo. E o mais maravilhoso é que você não precisa esperar o próximo culto para sentir a presença do Senhor. Apenas você curva o seu joelho, dobra seus joelhos, curva os seus joelhos e ora ao Senhor. É só isso. Não há uma fórmula mágica. Não há nada não há nada de especial nesse lugar. Não tem um aroma diferente de mirra. As paredes não são santas. A presença do Senhor, ela habita dentro do seu coração. Aleluia. É isso que importa. Não é um local. Nós nos ajuntamos neste local apenas como uma convenção. Mas nós poderíamos estar em qualquer lugar. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nós estamos num tempo, em especial os jovens. Eu queria que vocês prestassem atenção. Nós temos um dia na semana para adorar o Senhor, em especial os que foram batizados. Vocês foram batizados para que vocês pudessem apresentar à igreja e ao mundo e ao próprio Deus que vocês decidiram servir ao Senhor. Não tem sentido você vir à casa do Senhor e você ficar fazendo piadinha, fazendo risada. Aqui é o momento de você estar na presença do Senhor. Aqui não é lugar de brincadeira, não é lugar para você se divertir. Nós temos parques, nós temos shopping, temos cinema. Aqui é um local em que você tem que ter reverência pelo próprio Deus. Eu quero pedir isso para todos, em especial para os jovens. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus é menor do que Deus. Foi uma pergunta que eu fiz para os irmãos e para as irmãs na semana passada. Nós vivemos em um mundo de comparações. Mais rico, mais pobre, mais alto, mais baixo, mais cabelo, menos cabelo. Comparamos até a nossa espiritualidade. Comparamos e comparamos. A nossa espiritualidade também é comparada e acondicionada segundo padrões humanos. Em que eu vou olhar para você e falar, olha, se você está nesse padrão, porque você se veste desse jeito, ou você fala desta forma, se você em vez de falar bom dia, boa tarde, boa noite, você fala graça e paz, ou paz do Senhor, você é cristão, senão você não é. As pessoas gostam de fazer esse tipo de comparação. Erros e mais erros, pois a situação de alguém não deve ser medida exclusivamente por parâmetros definidos por uma situação temporal. A situação em que você se encontra não é a situação que necessariamente reflete quem você é. Você pode estar passando por um momento de deserto, de dificuldade, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa que vive em aridez. É diferente. Jesus também foi comparado. Mas como comparar Deus com alguém? Como comparar Deus com algo?
A própria idolatria é a comparação do divino com o profano. Na verdade, nós não temos nenhum grau de comparação, não há nenhum grau de medição quando nós nos referimos a Deus. O verso que ficou da semana passada é João 14, 28, que diz: vós ouvistes o que vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, vós vos alegraríeis por eu ir para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. A situação de comparação, ela se complica quando nós pegamos retalhos, pedaços de texto para justificar os nossos pensamentos, justificar as nossas ações. Uma afirmação pontual na Bíblia, uma afirmação que você leia na Bíblia, ela nunca pode distorcer de um contexto geral. O erro está na sua interpretação e não nas Escrituras. Jesus é apresentado como Deus em várias passagens, e cabe a mim e cabe a você, quando ler um texto bíblico, analisar para o que está sendo dito. E na semana passada nós trabalhamos todo esse contexto de que Jesus, ele não é menor do que Deus, ele é Deus, ele é o próprio Deus. A palavra de hoje tem como título algo que talvez sacuda você. Espero que sacuda você. Hoje pela manhã falei, volto a falar, nós precisamos de um professor a cada 15 dias de escola bíblica dominical para os menores. Nós precisamos. Se você não fizer nada, nós vamos ter aula a cada 15 dias, mas nós vamos ter aula. E a acusação não vai parar sobre a minha vida, vai pairar sobre a sua vida. O título da palavra de hoje é: em Jesus temos que frutificar. Não é posso ter, não é talvez eu tenha, não é quando eu quiser eu frutifico. Em Jesus você tem que frutificar. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. Iniciamos hoje, com a graça do nosso bom Deus, o estudo de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos porque temos o privilégio de mais uma vez nos reunirmos na Tua casa para ouvirmos a Tua voz, Pai. Não estamos aqui por causa de uma reunião social, não estamos aqui, Pai querido, por nada diferente do que ouvir um recado do Senhor. Ouvir, Pai querido, a Tua santa e doce voz. Pai, me coloco na Tua presença mais uma vez como instrumento da Tua vontade, pedindo a Ti que o Senhor me abençoe com a capacitação, e que sobre nós, Pai, sobre a minha pessoa e sobre todos que aqui se encontram, e todos aqueles que estarão ouvindo a palavra através da internet, que o Espírito de entendimento seja derramado sobre nós, para que nós possamos receber um recado santo nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em Jesus temos que frutificar. O tema dominante nesse novo capítulo é o de permanecer na videira, permanecer no amor de Jesus. O que nós vamos falar em todo esse capítulo 15 é: fica junto de Jesus. Esteja perto, aprenda com Ele, veja como que Ele fala, veja como Ele respira, veja a dedicação dele em relação à oração.
faça as coisas iguais a Ele, copia Ele, seja discípulo dele. A consequência dessa permanência é a mudança na perspectiva da salvação da antiga aliança para a nova. Sob a figura da videira, Israel não é mais o povo espiritual de Deus. Nós somos incorporados a esse grupo. Jesus é o próprio Deus. Jesus, ele é a própria comunidade. Jesus, ele é a própria videira. João vai tratar da união dos crentes com Cristo, de quem separados não podem fazer nada. Você sem Cristo não pode fazer nada. Sabe aquela expressão matemática, um zero à esquerda? É você. Essa ideia de que o mundo vive e vende que você é a florzinha de Jesus, você é o amado, e você entra na sala do trono e pula no colo do Pai. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Sabia disso? Que não tem isso de você entrar na sala do trono do Pai e pular no colo dele. Mas as pessoas, elas acham que podem fazer isso. Aquele que é o Supremo, aquele que é o Criador, aquele que Cristo tem acesso direto a Ele, em que nós não temos acesso, só temos acesso a Deus através de Cristo. A pessoa dentro dessa terra, vivendo pecaminosamente como nós vivemos, ela acha que ela entra dentro do trono e pula no colo do Pai. Só se for para ser queimado. Só se for para ser isso. Nós sem Cristo não podemos fazer nada. Esta união se origina da sua iniciativa, não da minha iniciativa, não da sua iniciativa, mas da iniciativa dele. E é uma iniciativa que é selada com morte, é selada com sangue. E ela se completa pelo amor e obediência dos mesmos. Minha obediência e a sua obediência. A essência do cristianismo é essa. É a obediência. É você viver em prol de, não em favor de si, mas em prol de. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 15:1, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Uma frase tão curta, com tantos ensinamentos. É interessante, as pessoas elas vão se aprimorando no estudo da palavra e começam a fazer alguns questionamentos, se mandam para o zap e eu, dentro da misericórdia do Senhor, respondo ou não. Uma frase como essa, ela é carregada de tantos significados. Eu sou a videira verdadeira, quer dizer que tem uma videira mentirosa, falsa? Tem. Meu pai é o agricultor. Eu poderia colocar um O maiúsculo, mas não há um outro agricultor, é só ele. Eu não sou agricultor na sua vida. Longe de mim. O único agricultor é ele. Desligue o seu celular, coloque em modo avião. Imagina que você está embarcando daqui para Madrid, entendeu? E aí o seu telefone começa a tocar, e aí o voo é interrompido, e aí o comandante ele vem e olha para você e fala assim: olha, nós vamos ter que parar aqui porque você ligou, manteve o seu celular ligado e agora você interrompeu a nossa decolagem. Imagina como todos iriam ficar satisfeitos. Você não está indo para Madrid, mas você está indo em direção ao Senhor. É muito mais importante. Coloque em modo avião, coloque no VibraCal. Não tem nada de importante, a menos que você tenha uma ligação urgente para receber. Alguém prestes a morrer, aí você deixa ligado. Senão você desliga, qualquer outro assunto você pode resolver depois. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira ou vinha sempre foi um símbolo do povo de Deus. Quando você vê vinho, quando você vê falando de vinha, quando você vê falando de oliveira, de óleo, você está falando sempre do povo de Deus. Salmos 80, verso 9. Eu perdi minha ajudante, aí eu esqueço. Salmos 80, versos 8 e 9 diz: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Uma videira do Egito. Jeremias 2:21. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Deus olha para você cheio de espinho, cheio de carrapicho, e ele fala: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura.
pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como de uva, como de vide bravo. Por quê? Que apesar de você ter sido plantado por Deus como uma vide excelente, você está desse jeito, cheio de carrapicho, mas você é vide excelente para o Senhor. A afirmação de Jesus, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ela se contrapõe aos textos do Antigo Testamento. Israel não é mais a videira, ele é a videira verdadeira, o verdadeiro povo de Deus, formado pelo corpo que é ele, pela cabeça que é ele, nós que somos o corpo dele. Ele é a cabeça, ele que traz o ensinamento, ele que traz as ordenanças. Não é você que decide o que fazer, não é você que quer, é ele que comanda, é ele que ordena. Já não há povo de Deus, a não ser aqueles que são ligados a Jesus. Se há alguma denominação, se há alguma religião que se denomina cristã e não tem Cristo como o seu mestre, como seu Senhor, essa religião é tudo menos cristã. A partir da vinda de Cristo, o povo de Cristo é simbolizado por Cristo. É por isso que todas as nossas pregações, elas são centradas em Cristo. Como no Antigo Testamento foi Deus quem plantou esta videira, Ele mesmo cuida dela, demonstrando-lhe com Jesus o seu amor. Não tem forma melhor de Deus dizer que te ama do que mostrar o sacrifício da cruz. Por isso que esse tem que ser o meu testemunho e o seu testemunho. O seu testemunho não é eu comprei um carro, ganhei um carro, casei, comprei um apartamento. Não é isso o testemunho. O testemunho é Cristo morreu por mim. A vinha é a criação do Pai, e João usa esta figura para evidenciar sua unidade e origem única em Jesus. Jesus já substituiu o templo, Jesus já substituiu as festas judaicas, Jesus já substituiu Moisés, e agora ele é um local para toda a eternidade. O nosso local na eternidade não vai ser na igreja A, B, C, D, mas vai ser junto ao Senhor. Apocalipse 21, 21 e 22. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que nós cantamos aleluia a Ele, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Aleluia. Interessante que o ser humano gosta de símbolos. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio, Ele acabou com essa simbologia. Então você pode até ter uma bandeira de Israel, mas ela não te torna a sua casa santa. Eu colocar um batente com as palavras do Senhor lá, não vai tornar essa casa mais santa. O que torna a casa santa é você, é a sua pessoa, é a sua presença. O tema da substituição começou lá atrás, em João capítulo 2, quando nós estudamos as bodas de Caná na Galileia, em que o Senhor ele substitui a água pelo vinho. Ele está mostrando que a aliança ela não era mais aquela aliança antiga, agora a aliança é uma aliança nova. Ele também foi designado como a luz verdadeira, não a luz da palavra segundo o entendimento dos fariseus, uma lei lida sem misericórdia, uma lei que matava e não levantava. Também ele foi comparado com o maná verdadeiro, não o maná que desceu do céu para alimentar e que dependendo do dia criava bicho ou não criava bicho. Ele é o maná verdadeiro. A videira verdadeira não é, portanto, o povo apóstata. A videira verdadeira não é, portanto, esse povo que se diz cristão, mas não vive o cristianismo. A videira verdadeira é aqueles que estão com o próprio Jesus e aqueles que são incorporados a Ele. Pois somos por natureza, eu sou, você é por natureza estéril. Você não gera nada. Minto, você gera desgraça, você gera coisa ruim. Nós só geramos algo bom através da ação do próprio Deus.
Nós somos estéreis e áridos, a não ser que sejamos enxertados em Cristo. O meu sonho é algo que eu vejo, por exemplo, na vida da Ingrid, que você tem um caderninho para você anotar. Eu vejo a Chile fazendo isso também, mas são tão poucas pessoas que anotam. Pessoas que veem alguma coisa que é importante e colocam ali, olha, eu preciso meditar um pouco mais sobre isso. Talvez seja um sonho que nunca se realize, mas eu oro para que você tenha sempre um caderninho em mão para você anotar alguma coisa que possa ser um lembrete para toda a sua semana. João 15, verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, quem corta? Deus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. O que dói mais, a poda ou a corta? Acho que é a mesma coisa. Dói igualmente. O problema é que a finalidade, o propósito, o objetivo, o fim é diferente. No cortar é destruição, na poda é crescimento. Mais frutos, mais crescimento, mais frutos. Jesus continua seu discurso com uma advertência severa. Era para você tremer, mas você não está nem aí. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E você continua brincando de ser cristão. Ele não criou um cenáculo fechado. Jesus, Ele não criou uma igreja para a gente ficar reunido aqui. Ele não criou um gueto para que as pessoas elas possam se reunir. Olha, ali é a igreja dos surfistas, ali é a igreja dos skatistas, ali é a igreja das pessoas que gostam de cabelo comprido, aqui é dos cabelos. Não, Jesus Cristo não criou nada disso. Ele criou uma comunidade com uma mesma finalidade: crescimento, crescimento, crescimento. O fruto é o efeito da morte do grão de trigo, ou seja, da expressão do amor sem medida. Qual que é o fruto que você pode dar? Obediência de Deus, gerar novas vidas, falar do amor de Deus. João 12, 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Esse versículo fala de quem? De quem esse versículo fala? Quem que caiu na terra e morreu? Jesus. Mas se refere também a quem? A nós. Em verdade vos digo, se você não morrer para a sua vontade, você vai ficar sozinho. Mas se você estiver disposto a morrer para a sua vontade, você vai produzir muito fruto. Aleluia. O fruto é a realidade do homem novo e o sinal do verdadeiro cristão. Pessoas acham que para ser cristão você tem que ter uma cruzinha no pescoço. Eu tenho, alguns têm. É bonitinho. Nós temos uma cruz aqui na nossa igreja. É bonitinho. Mas isso não é o símbolo de cristão. O símbolo do cristão é se você dá fruto ou não. Como que a pessoa vai reconhecer se você é cristão? Se você gerar fruto. E se você é árido, você não é cristão. Um ramo não produz fruto quando não corresponde à vida que se lhe é comunicado. Você só não produz fruto se aquilo que você ouve não faz efeito nenhum em você. O pai que cuida da sua vinha faz o que com essas pessoas? Ou corta, pois é um ramo bastardo que não pertence a esta videira. Jesus não exclui ninguém, mas o pai faz. O pai, ele é o agricultor. E se você não dá fruto... Eu lembro que uma época eu dirigi um culto lá em São Paulo, e aí tinha uma frequência muito pequena, era um culto muito mais de oração. E aí o meu pastor falou assim: eu acho que está na hora de a gente fechar esse culto. Eu falei para ele assim: vamos dar mais um ano, vamos ver se realmente ele não dá fruto. Se não der fruto, a gente para. E realmente não deu fruto e nós paramos. Mas a ação nossa é essa: quando aquilo não está dando fruto, nós cortamos. O pai faz o mesmo. João 6,37:
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem que lança fora? O Pai. O ramo que não dá fruto é aquele que pertence à comunidade, mas não responde ao Espírito. É aquele que come do pão, está aqui, canta com a gente, chora, levanta as mãos aos céus, mas não dá nenhum fruto, não faz nada. Está aqui como um sanguessuga, como alguém que só absorve, não quer fazer absolutamente nada. E fazer nada não é fazer aqui na igreja, é fazer no corpo de Cristo. Você não pode ter, pode ser que você não tenha um ministério na igreja, mas você tem que ter uma finalidade aí fora. Quem pratica o amor tem que seguir o processo de crescimento, resultado da limpeza que a poda do Pai faz, que elimina os fatores da morte, fazendo com que o ramo, discípulo, seja cada vez mais parecido com Cristo. Nós temos que crescer. Quando você adentra na escola, mesmo que você não saiba, você vai galgar anos até que você chegue um momento que você tem uma profissão. É natural. Hoje brincava com o Gabriel, ele estava dando umas justificativas. Ele é um cara que sabe dar boas justificativas. Não cola comigo, na verdade, né? Mas ele dá boas justificativas. E aí eu perguntei para ele assim: como está teu namoro? Se ele está com a Larissa, se o objetivo dele não é casar, ele está perdendo tempo e está tomando o tempo dela. Nós temos que ter objetivo em vista naquelas coisas que nós estamos fazendo. Você tem que colocar metas na sua vida. A meta do cristão é dar fruto. É dar fruto. Você não pode ficar eternamente aqui ouvindo culto após culto, após culto, após culto e não fazer nada. Aonde você quer que você tenha raio grau de atuação. O Pai, para aqueles que têm Cristo, dá-lhe capacidade de entrega e aumenta cada vez mais a eficácia do seu discurso. Assim como o grão de trigo tem que morrer a fim de produzir fruto abundante, e a mulher tem que sofrer a fim de nascer o filho, também o ramo deverá passar pela dor da purificação. Porque toda vez que você abre mão de algo, dói. Mas não tem como. Se você quiser conhecer mais a Deus, você vai ter que deixar um pouquinho de lado as séries da Netflix. Se você quer conhecer um pouquinho mais a Deus, você tem que deixar um pouquinho o WhatsApp de lado, deixar o videogame, os lazeres. Você tem que investir naquilo que você acha realmente que é prioridade. Se a tua prioridade é o lazer, se dedique ao lazer. Mas se a tua prioridade é o Senhor, você tem que se dedicar. Qualquer desculpa que você me dê, estava com sono, estou com dor de barriga, estou cansado, trabalhei, fiz, para mim. Mas e para Deus, será que cola? Hebreus capítulo 12, versos 5b e 6. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem ele recebe. O que você entende por açoite? É um carinho, é isso? Entenda que esse texto ele foi escrito numa época em que os exatores, aqueles que eram os que executavam a pena, eles tinham chicotes em que eles colocavam pontas de ossos, pontas de metal nas costas das pessoas. E a regra era: pode dar no máximo 40 açoites, porque acima de 40, normalmente, não sei que estatística eles fizeram, a pessoa morria. Aí eles, dentro da malignidade do seu coração, fizeram o quê? Nós não podemos dar mais que 40, mas nós podemos dar 39, 39, 39, 39. E foi assim que fizeram com Cristo. O Pai açoita a todo aquele quem recebe. O propósito claro do versículo é insistir que não há verdadeiros cristãos sem alguma medida de frutificação. A frutificação é uma marca infalível do verdadeiro cristianismo. A alternativa a você ser uma pessoa frutífera é você ser uma pessoa morta. Pastor, eu posso ser morto? Pode. É aquele galho
é aquele fruto, é aquele ramo que está na videira, mas não dá nada, e nós já lemos que Deus faz o que com ela? Corta. Essa é uma opção. Muitos que supõem estar na videira, segundo a opinião dos homens, na realidade não estão enxertados na videira, eles estão apenas na igreja, só isso, mais nada. Uma pergunta para você: é possível alguém estar enxertado na videira e não produzir nenhum fruto? Tiago 3,11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? É possível você estar enxertado numa videira que dá muito fruto, e frutos bons, e você dá frutos amargos ou não dar frutos? A resposta é não. Por Jesus ser a videira verdadeira, em oposição à videira de Israel, que não produziu nenhum fruto, ou produziu frutos podres, torna-se impossível pensar que qualquer ramo que não produza fruto possa ser considerado como parte dele. Os crentes necessitam de constante cultivo, de constante poda, para que não venham a se degenerar. E nada de bom produzirão continuamente, se a obra do Senhor não for aplicada sobre a vida deles. Nós precisamos de Cristo todos os dias. Não há como você ter um cristianismo em que você só abre a leitura da palavra no domingo. Mas pastor, eu estudo, eu trabalho. Quais são as suas prioridades? Se a gente pudesse ser analisado dentro de uma auditoria, você contratasse uma auditoria para falar assim: olha, eu quero que você fique comigo um dia na semana, segunda-feira, e que você analisasse, fizesse um mapeamento de como eu gasto todo o meu tempo, você ficaria envergonhado. Mais que você, eu ficaria envergonhado. Quanto tempo nós desperdiçamos? João 15,3. Glória a Deus, Misericórdia. Misericórdia. João 15,3. Vós já estáis purificados pela palavra que vos tenho falado. É difícil você falar, mas você já é santo. Você não é santo porque você tem uma auréola ou porque você foi canonizado por alguma figura sacerdotal. Você é santo porque o próprio Deus morreu no seu lugar. Vós já estáis purificados pela palavra que vos tenho falado. Jesus lembra os seus discípulos que já foram plantados nele e que também já foram limpos e já foram podados, entendendo que essa poda ela ocorre durante toda a sua vida. Ele realça o instrumento da poda. Como que Deus poda você? Palavra. 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 A palavra ela é como uma espada de dois gumes. Por que espada de dois gumes? Porque na época do Império Romano era a arma em que o soldado tinha mais facilidade de utilizar e causava mais dano no inimigo. Mesmo que a flecha ela fosse algo que alcançasse longas distâncias, a arma preferida do exército romano era a espada de dois gumes. Ela corta de um lado e corta do outro. E a palavra de Deus é comparada a essa espada, que ela chega ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir o que passa dentro do seu coração. Ele realça o instrumento da poda, ou seja, a doutrina, e não pode haver dúvida de que ele fala da pregação externa, pois menciona a palavra que eles mesmos ouviram dos seus lábios. João 13:10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E nós, quando meditamos em João 13, falávamos de Judas. Há, portanto, uma limpeza inicial, em que você fala: sim, Jesus, eu quero te servir. E aí há uma outra que é o crescimento, que é um crescimento de santificação. Você não pode ficar nem um lado, nem outro. Você não pode ser uma pessoa que é conhecedor extremo da Bíblia, cita todos os versículos, mas não tem intimidade com Deus. Mas também você não pode ser uma pessoa que se converte, aceita Jesus como Salvador e morreu, parou aí. Tá bom, Jesus,
Vou ficar por aqui. Eu leio o Salmo 23, tá bom para mim. Salmo 23 é uma bênção, mas a palavra de Deus ela não se resume ao Salmo 23. Tem muito mais informações para você aprender. Há, portanto, uma limpeza inicial, conversão, e outra de crescimento, a santificação. A primeira, da conversão, realiza-se pela inserção na videira, separando você da ordem injusta. Em algum momento Deus ele te tocou e te enxertou na videira que é Jesus. Eles, apóstolos, discípulos, que aprenderam a mensagem, já podem começar a dar fruto. Pastor, eu não tenho que fazer um curso de teologia, eu não tenho que ter 5 anos de igreja. Não. Talvez para você exercer algum ministério aqui, conosco, você tem que ter um tempo de caminhada. Primeiro, porque eu não vou expor ninguém a isso. Nós somos falíveis e propensos à queda. Eu nunca vou colocar você num ministério para você ser envergonhado e depois você falar assim, eu não posso trabalhar, eu vou ficar sentado, as pessoas não vão fazer isso. Pode acontecer, pode, mas não é algo que eu vou premeditar. É por isso que para você fazer algo, você tem que caminhar, eu tenho que conhecer você. Eu tenho que ver o que você deseja, onde passa o seu coração. Els, presta atenção por gentileza. A Bíblia não é brinquedo. Eles que aprenderam a mensagem já podem dar fruto. Eu sou obrigado a dar fruto. O grupinho lá do fundo, vocês podem dar fruto. Vocês têm que dar fruto. O discurso que expõe a realidade da comunidade no mundo como sociedade nova e alternativa, que começa com Jesus, vale para todos os tempos. Vale para todos os tempos. Valeu em 1500, 1200, no século I, vale em 2019, vai valer pelos anos por vir. O termo limpo, que na linguagem religiosa se traduz por puro, compara essa passagem com a ação de João Batista, em que ele traz o batismo do arrependimento. Você não vai batizar para receber nada, e simplesmente você fala assim, olha, eu me arrependo do jeito que eu agia. Senão não tem sentido. Eu me batizo e continuo com a mesma vida. Não. Eu quero ter mudança na minha vida. Eu quero alguma coisa. Eu quero uma alternativa. Eu preciso de Deus. Esse é o batismo do arrependimento. O simbolismo maior do batismo que nós fizemos com os meninos, com a Luísa e com a B, foi arrependimento, em que eles têm que mudar o comportamento deles. Não tem que partir mais de mim, apesar de eu como pai fazer. Tem que partir dela, tem que partir de vocês. Pai, nós não vamos na igreja hoje. Pai, nós não vamos ler a Bíblia hoje. Isso é algo que vale para os jovens e vale para os adultos também. Não precisa alguém ficar em cima de você. E aí, você vai vir para a Dominical? E aí, você vai louvar o Senhor? Fica de pé. Não precisa, gente. Você tem que ser convencido pelo Espírito Santo, senão você é uma massa de manobra, em que eu falo, levanta, e você, abaixa, levanta, abaixa, olha para o teu irmão do teu lado, olha para o outro. Você precisa disso? Será que você precisa disso? Será que você está no cristianismo para receber esse tipo de tratamento? Ser tratado como uma criança? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Será que é necessário? A purificação ela é produzida pela decisão a partir da mensagem de Jesus, que é a mensagem de amor, o qual nos separa do mundo injusto e nos tira, portanto, do pecado. É necessário eu falar para você que ir para o carnaval não é abençoado, não é coisa de Deus? É necessário eu falar isso para você? É necessário eu falar para você que pornografia não é de Deus? É necessário. Quem é dócil ao Espírito assume um amor ativo como norma de vida. Se você tem o Espírito Santo vivo em você, o que acontece? Você se movimenta. E você está puro. E a atividade do seu amor cada vez te purifica mais. É um ciclo. Eu vi um filme recentemente em que mais da metade do filme é chato, mas o fim do filme ele vale pelo começo, pelo meio também. Um menino que guardava vento ou fazia não sei o que com vento. E aí mostra lá o menino lá numa região bem inóspita, em que a região toda passa muitas dificuldades. E que em um momento ele começa a olhar para o vento como uma força de energia.
e ele olha dentro de um livro lá, ele faz toda uma construção daquilo e consegue trazer prosperidade para a sua região, para onde ele morava. E é um ciclo. E conforme ele fez isso, ele gera mais recursos e gera mais movimentação. Se você começar a se movimentar dentro do seu cristianismo, pessoas que estão à sua volta, elas vão ser impactadas, elas vão ser sacudidas. E se você não faz nada, a tua casa fica morta. É muito sério isso, gente. A partir do seu mover, as pessoas que estão à sua volta, elas são impactadas. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra em si é o único instrumento de limpeza. Quem se rebela contra o Espírito Santo também colhe um fruto, é o fruto da morte. Falhou. Abre aí Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio 30, do versos 15 ao 18. Deuteronômio capítulo 30, versos 15 ao 18. Moisés, no fim do seu discurso, antes dele morrer, ele finaliza todo o discurso de Deuteronômio com esse texto. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o coração seu for duro, se você não der vazão ao Espírito Santo, se ele fala com você, entra por um ouvido e sai pelo outro, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. O fruto é a morte. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Esse versículo, ele fala especificamente sobre a ação de Deus sobre o povo de Israel na transição do Jordão para a terra prometida, mas ela pode ser muito claramente aplicada na minha vida e na sua vida. Se o dia que se chama hoje, você ouve a voz do Senhor e você deixa de lado, não dá atenção, o que tem para você é morte. Nós cantamos aleluia, aleluia, aleluia. Eu me emocionei, algumas pessoas se emocionaram. É muito gostoso sentir a presença do Senhor. Mais gostoso é você viver uma vida plena dentro da sua palavra. E você tem que se esforçar para isso. Eu poderia trazer um fechamento macio para você, mas eu não vou trazer. Eu vou deixar que você fique com este pensamento. Se você ouvir o Espírito Santo de Deus, você tem vida. Se você não ouve o Espírito de Deus, se o seu coração é duro, você tem morte. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor, Pai querido, tem nos advertido, vez após vez, minuto após minuto, sempre, Pai querido, no decorrer do dia, o Senhor tem falado conosco, e o que nós temos oferecido ao Senhor é infidelidade. Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque não temos dado, Pai, o devido atenção à Tua palavra. Perdoa, Senhor, porque não chegamos na Tua casa no horário devido. Perdoa-nos, Pai, porque não temos reverência ao Senhor. Temos mais reverência aos homens do que ao próprio Deus. Perdoa-nos, Pai querido, porque não aplicamos a Tua palavra, não vivemos o Teu cristianismo e mesmo assim queremos, Pai, granjear para nós os direitos de filho. Como é bom nos declarar filhos, Pai, mas será que somos filhos realmente? Pai, que nós não sejamos encontrados naquele dia como ramos bastardos,
aos quais o Senhor corta e lança ao fogo, mas que nós possamos, Pai, nos arrepender dos nossos pecados e nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, buscar o conserto, a mudança e a transformação nas nossas vidas, Pai. Pela dureza da palavra, nós te louvamos, te adoramos e bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.